Otamboli mingi, opekisi bambongo mingi, okebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Alphonse landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso okomona kina ekopesa na bomoto na yo. Yango na lubine yo. Yuka malade ya jo saliseko yo. Ansiedade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo na zaki na nya munene. Tokanga na hôpital belé, na zaki solution te. Maintenant papa Fonso, na zui traitement bien et si les papa Fonso, yende mutasimi masolo. Izande likamba likasa. Docteur Alfonso. Klebowa. Docteur Alfonso. Klebowa. Batika yo. Lisungi na yo na nzete pe na matiti na lokasa na centre traditionnel naturel papa Alphonse. 3 ans na libanga soki na zizé mibimangaka tant tokutana papa Alphonse tosangana na mobali na nga na zui traitement ndenge longo bani na zizemi na 2011 na boti mwana nga yeyo mwana nga aza na 3 ans. Centre traditionnel natural Docteur Alfonso. Nayaki pona lokolo awa pa ya papa Alphonse lokolo oyo etundisaka ngai mingi natamboli bisika misato mais tout temps ese repetaka kaka tito ye awa epai ya papa Alphonse naza na pashi ya maladi ya mino mama nanga mutu ameminga awa po shito moni deja ke amemaki deja mwana mosusu shimba boyoki bango balobi artiste basi balobi ba star balobi pe ba confirmer kasi babosani eloko moko oyo ezali adresse eza nini ojainda damakesha ndeko komitungisa te soki outi imbonde oleki kaka wenza areyo okiti juste na banko befia kati saka strada otobengaka prince direction liboso ekota mosquée balabala ya liboso omoni centre ya docteur Alphonse bongo soko outi kuka komitungisa te kite kaka na befeya tango okiti na befeya kota kaka na direction na mosquée balabala ya liboso nde omoni centre ya docteur Alphonse ndeko soki po bungi benga na banimero zana benga de koto la solo numéro wana ye moko mta yambaka biro te ye moko ayambaka po ye yebi maladi pe yebi ye azali de koto la solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa Kingandi mama Kingandi abeti bango klebowa Les Africains de Kotopola, bien le mandat de Kotopola, Azali Ambe. Shamba, 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 yeah, Shamba, Shamba, yeah, Shamba, yeah, Shamba, Shamba. Shama,
fait comme oh mon Seigneur. Zambe monene, Zambe naga, Usu sasa. Zambe monene, Zambe monene, Zambe naga, Usu sasa. Sabole Yesu, yote moni sabatiwe saboyo, sabelanga, Yesu sasa. Atena sama mama saboyo, atena kufa mama tiba buakamba, obana mama te, Yesu sasa.
Alléluia. Est-ce que c'est la maman mon quoi ça y a wa? Ma maman va ça la gagner dans le Seigneur. Tolobaka oyo na oyo ekokani ngita na bango na ngita na biso ekotikala kokokana ta mokolo moko te sikozobanga mposa ngita na église nalobaka ngita na kati église eza autorise ozopenyela le roi de roi oto achanzaka basitation ya bato namona mama moko akopesa biso esengo tolobaki bamama soki bakoki te Papa, je suis. L'église n'a biso yo. Balela Yesu. Maman oyo tsanga sonité pardon. Parce que c'est ce qui va sanga pai ngai na zonga na ngai. Parce que moi na bozo bouger. Papa, je suis toqué. Toqué sigo.
Seigneur Dieu, Pai Deus, merci. te agradeço Au moment où neste momento que entramos aqui. Nós dissemos uma coisa. présence na tua presença que nos acompanha. Nós vimos na adoração. Como os seus desceram nesta manhã. Queremos escutar a palavra de Deus. A Bíblia vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. A Bíblia diz: nyonso ekoleka, mais maloba na yo ekotikala jamais koleka. Papa nakangi nyonso bokonzi ya Satana, escorpion, pelikolo ya pouvoir nyonso monguna. Yo ndoki okoti na ntongo na lelo na bato esika mpona kobebisa milulu oyo napelisi moto nzambe likolo na yo. Yango moto nzambe na ntongo na lelo sika bisika yo ozali sans toute fois tarder. Kana kati ya losambo oyo za nazobenga papa na biso Alfonso oyo azali digne na ntongo na lelo alobela biso tobete likolo milolo 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 milolo. Shalom. A paz do Senhor da igreja. A Bíblia diz, la verset le plus court, o versículo é curto na Bíblia. Jésus pleurait. E Jesus chorava. E se verem eu a chorar, eu entendi alguma coisa grande. Mamãe, você já te combateram demais. No teu lado. Não larga teu marido. Porque há uma coisa que o Satanás está combatendo. Este mundo até hoje. Eu laro. Mas sem mais tardar, Papa, nosso músico vai cantar um bocado. Maman, eu sei que você já passou em vários problemas, mamãe. Eu estou dizendo que Jesus hoje vai dar solução. Não se admirem. Eu sei que já escutaste muito. Mas escuta agora Jesus no caminho do homem de Deus. Vai te falar alguma palavra para te ajudar. Mpona papa mokoli bota moko ayebiki kosalilelo Yesu Kristo ngai lokola batime nayebi mokufi nde miso nayebi nakomona ye ngai lokola jete atali botemoni Pode sentar. Mamãe Sara vai pôr sua pança tequete. Mamãe Sara vai sentar porque o papai Afonso vai abrir. Una lobby teque vai nos sussurrar lobby teque zani. Quando o papai está dizendo teque, muitos estão se perguntando o que é isso. Mas agora tu passa teque. Antes de abrir com uma boca, tu pode lançar um vídeo para a boca. E vamos oferecer a Deus este culto. Não é colobangate. Eu não vou dizer a mim. Não é colobangate. Jesus Cristo. Eu vim pregar para vocês Jesus Cristo. Jesus Cristo apona yo mama ningosai. Jesus Cristo escolheu você mamãe do jeito que tu és. O como lobi ndenge nini Jesus a changer système. E vai
mais admirar dizendo como é que Jesus mudou o seu sistema. E como é que ele pegou um que mandeiro, colocá-lo em frente para poder falarmos. Nossos pastores, vamos ler no espiritual. Na antiguidade, eram chamados quimbandeiros de Deus. Mas hoje, são chamados de pastores. E viramos o quimbandeirismo de Deus. Saiba que são ungidos de Deus. Ungidos de Deus quer dizer aqueles que têm a unção de Jesus. Aquele que Jesus chama como seus quimbandeiros. Algo que falta a nós as mamães. Quando nós vamos para aqueles pequenos quimbandeiros, vamos nos esquecer. Mas a Bíblia diz para nós: demandez a Deus tout ce que vous avez besoin. E pedir a Deus tudo que vocês precisam. Quer dizer o quê? Mesmo quando vocês vão naqueles pequenos quimbandeiros, vocês cometem grandes erros. E vem ao grande quibandeiro de Jesus Cristo. Do jeito que eles fazem, eles também fazem de tal maneira. Eu vou abrir com uma boca, vamos orar. Deus vive, eu glorifico o seu santo nome. Merci. Obrigado. Por salaganho socorro por saca. Porque o Senhor faz tudo e tudo cumpre. Pelo bem do mamão por ter comigo comer na casa sem que eu permita. O Senhor disse que uma peleja pode chegar a mim sem que o Senhor possa o permitir. Glorifico a sua divindade. Eu glorifico de tamanho. Porque o Senhor nos cumpre mais uma vez. Seja louvado Jesus Cristo. Oferta o culto de hoje. Saint-Esprit. Eu deixo ao Espírito Santo. A sua direção divina, a mensagem foi. Direção divina desta mensagem ele possa tomar. Saint-Esprit é ele que usa. Eu sei que tu estás conosco, Espírito Santo. Eu batinga, eu vou dirigir. Foste enviado para poder dirigir. Para nos esclarecer o caminho. Esse caminho possível. Onde nós deveríamos pegar. Merci por saber. Obrigado pelo Senhor fez. Eu derramo o sangue vitorioso de Jesus Cristo nesta sala. E deixa que o sangue de Jesus vai purificar o coração de todas as mamães. E vai preparar a terra para uma boa semente que vai dar um bom fruto. Eu tenho autoridade agora. Eu sei que o Senhor já me deu a tal autoridade. O Senhor disse, pelo seu nome, Jesus, todo joelho vai dobrar. E eu recomendo todo espírito que não é seu. Que Jesus Cristo é o Sauveur et le Seigneur. Que não testemunha que tu és o Salvador e o Senhor. Do jeito que ajoelhou. Do mesmo jeito vai indo no lugar certo. Eu assim falo de todo o coração pelo nome de Jesus. Merci Senhor Jesus Cristo por salvar. Obrigado porque o Senhor já operou agora. Amém. Amém. Toquei. Vamos indo. Mamãe, vou somar a Bíblia. E mamãe vão comprar Bíblia. Bíblia telefone. Bíblia não é telefone. iPad é Bíblia. iPad não é Bíblia. Bíblia ou Bíblia como na cor. A Bíblia que vocês veem é uma arma. Estamos ao fundo. Eu vou você está abrindo. Para ler. Tem um espírito incluído aqui dentro da Bíblia. Eu vou abrir um pouco. Quando você está a ler a Bíblia, aquele espírito vai entrar nos seus olhos e vai abrir aquilo que está escondido. Você vai admirar como é que o doutor Afonso lê a Bíblia. Ele é um quibandeiro. Eu agora aceito que eu sou quibandeiro de Jesus. Até a minha opinião chama de doutor.
A pessoa tem que me chamar que bandeira de Jesus Cristo. Porque tudo que ele falar aqui, pelo nome de Jesus, vai se realizar agora. Ok, vamos indo. Mamãe termina isso. O nosso grande tema, que nos foi dado. Mamãe Sara está muito fria. Cadê vocês? Será que a mamãe Sara se encontra aqui presente? E vai acalmando a sua tempestade. Se quero um travão, vai por cima. Será que a filha do pai já não vai entender nada que estou a dizer? Não vai entender nada que estou a dizer. Será que é festa dos papais? Ele sairá assim. E quem fecha, quem termina com a festa do papai? Quem termina com a festa? Se levantar. Em nome de Jesus. Eu disse, não vai se levantar. Papai vai ficar peita. Papai vai sair para o vai ir classe na soloba. Os papais estão aqui já sabem o que eu estou a falar. É que pato vai na TV. Sei que eu estou acompanhando a televisão. A dizer que voltou de novo. Na comissão Zambi na Paparanga. Glorifico Deus do meu Pai. Que me deu o púlpito para eu poder pregar aquilo que tem de Jesus Cristo. Na comissão Zambi Jesus Cristo. E glorifico a Deus Jesus. A todos os papás que consideram o seu púlpito e eu falar daquilo que vem de Jesus Cristo. E aqueles que estão acompanhando. Você tem Jesus Cristo. Não tenha medo do que mandei. E pergunta-me se Jesus Cristo é de papel ou de um saco qualquer. Os que maneiros do mundo estão assustados até os pastores. Brincadeira. Vamos perguntar aos pastores, temos Jesus ou não? E qual é que maneiro esse que vai nos dar medo? Se eu recebi somente de mamãe, me deu somente uma erva, me deu a inteligência. Disse, fulano, meu filho, pá. O senhor se louvou porque ela morreu com a idade de 32 anos. E se nós mulheres somos assim. E o Senhor veio aquele sem dar mais os conselhos. Por isso quando eu chorei, eu lembrei do conselho que o Senhor tinha dado para mim. E me fez passar em provas de uma mulher para eu entender quem é a mulher na realidade. Vamos nos perguntar se Jesus não fosse castigado e não fosse batido, não fosse crucificado na cruz, quem deveria falar de Jesus Cristo aqui? Minha mamãe está entendendo o que eu estou a dizer. Se Jesus Cristo, se ele não fosse batido, Deus sou eu. Eu sou Jesus. Ouvi nos céus. E agora eu vou voltar. Quem deveria crer nele? Ninguém. Pode dizer para ti o seguinte: o ouro que você colocou no seu pescoço, para se encontrar no seu pescoço, requer o quê? Requer o quê? Requer o quê? Ser preparado. Depois da preparação, eles vão fazer aquela joelha que você colocou no seu corpo. E quando você vai colocar, você não sabe quando ela foi preparada. Ele diz o seguinte: em todos os problemas da sua vida, deve haver um sacrifício. Por isso Satanás, ele já entendeu isto há muito tempo.
Ele está a cegar todas as mamães. Alors, Isso não. Você não vai vender para você não sofrer. E vai segurar uma coisa aí para o teu marido ter dinheiro. E isso vai sacrificando um dos nossos filhos. Eu digo a mamãe, a pessoa que tem a gravidez está amarrada. Eu sei que dói bastante quando a verdade é dita. Você não crê que o único maneira vai dizer para você não mata? É possível. Uma pergunta coisa, vamos avançar. O grande tema é de que maneira como uma mulher poder roubar a coração do homem na casa de bar. Dentro do lar. Mas o papel singal. Mas o que foi dado aqui? A importância mostra na casa de bar. A importância da mulher em um lar. A importância. Só que do que é importância. Se nós irmos na importância, nós vamos na valor. Estamos a ver o valor. A mamãe não vai para ter que usar valor uma casa. As mamães não sabem quanto vós sois valorosas. Mamãe não pode sair. Eu não vou mentir para você. O marido que tu tens em casa. Só que ele não vai ser responsável por usar na. Se você é chamado responsável porque você vive com ele em casa. Mas o pai já não mostra na. Se um homem não tem mulher em casa, como é que é chamado? Irresponsável. Solteiro. Celibatário engolo para mim. Solteiro quer dizer o quê? A pessoa que vai vagabundando sem controle. Mas celibatário. O solteiro. É difícil. É muito difícil. E nós que passamos nesses caminhos sobre sofrimentos. Aqueles também que procuram casar. Deixa que meu Jesus dá a eles um lar. Aqueles que procuram ter filhos. Quando não dizer que vem no centro. Eu falo sobre o poder da erva da mão que Jesus Cristo deu para mim. Ele disse que eu tenho uma capacidade de salvar alguém no caminho de uma erva. Também tem uma capacidade de salvar a pessoa no caminho da palavra. A minha palavra é fogo. Que hoje Satanás com todos os seus discípulos, com os que mandeiros, com as mamães curandeiras, tem medo. Eu não tenho medo. Até os meus filhos porque eu nasci assim. Eu não tenho medo de nada. Eu sei que vai matar o corpo, mas o espírito chama. O meu problema é o vosso lar melhorar. O que é que destrói os vossos lares? Estamos a ver nascença, divórcio. Isso é que está destruído. Porque a mulher tem valor. É muitíssimo importante. Mas a mulher não sabe assim mesmo como é que ela é importante. Mamãe sabe, estou a abrir para você hoje. Se você ouvir alguém dizer para ti, aquele doutor Afonso, mulher. Aquele. Cuidado, grande caçador. Papa Afonso não brinca com as mulheres. Eu estou a dizer para vocês que conquistar uma mulher é muito fácil. Conquistar uma mulher é tão fácil. Mas escolher.
Quem vai te levar até na sua velhice? Quem vai levar você até na sua velhice? Jamais vais ouvir mamãe. Um avô. Um avô. E tem 10 avós de mulher no mesmo lugar. Será que a mamãe já viu? Será que a mamãe já viu? Quer dizer o quê? Deixa eu falar. Quer dizer que a Bíblia diz uma única mulher. Também sou um homem. E vai ver que vão chegar até na sua velhice. E vai ver os homens que tinham 10, 20 mulheres. E você vai ver que aquele velho só tem uma velha mulher também. Abriu ou não? Mas o valor da mulher dentro de um lar, desde o princípio do mundo, desde o princípio do mundo, Deus criou os anjos. Ele não criou os anjos do jeito, da mesma maneira com ele. E saiba que os anjos são nossos servos como que mandeiros de Deus. Do jeito que eu estou a dizer para você, l'ange de l'éternel o anjo do eterno se encontra aqui. Ele vai executando tudo que eu estaria a falar. Ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Eu estou a dizer que essa palavra vai entrar na casa de uma mamãe e vai reparar um lar. E todas as pessoas que se encontram aqui, o vosso lar vai subir. Se o papai ainda não deu, tem coisas que programam. Vão se preparar. Nós não vamos a casar por causa de sexo. Porque se for por sexo, e como é que um homem vai ter 50 mulheres? A importância da mulher. Desde o princípio do mundo, Deus quando criou os anjos, os anjos serviam ao Senhor. E havia um anjo de adoração que dava posição para todos os anjos adorarem a Deus. O anjo vocês conhecem? Conhecem o teu anjo? O seu nome é Lúcifer. Eu vou abrir o Santo Espírito mandou dizer para você. O que eu estou a dizer é um osso. Por isso eu derramo o Espírito Santo para que vocês possam alimentar-se do osso. E o Lúcifer começou a dar a ele adoração. Depois disto, ele entendeu. Essa pessoa que odeia a gerência para dirigir se tornou orgulhoso. Diz na Bíblia, ele resiste aos orgulhosos. Ele consegue a graça aos humildes. Isso é a primeira coisa onde Deus foi derrotado. Conforme ele é o criador de tudo, ele disse: como é que eu criei Lúcifer agora se tornou tão orgulhoso? Isso maldade a voz a terra. Porque Lúcifer não tem céu. Tem uma peleja lá no céu. Porque Lúcifer, ele soube como ser também com outros anjos para combater o reino celestial. Deus, como é o criador, pegou o anjo Micael. Joga essa pessoa no chão.
Ele está na terra. Deus sentou. Esse homem já destruiu. Agora o que eu devo fazer? Começou no princípio. Quer dizer que algo era neutro, zero. Ele disse no princípio. Deus, ele mesmo Deus. Ele disse tem que criar a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Se disseram sem forma, quer dizer que existia algo, mas não tinha forma. Deus ele próprio deu forma. Dando a forma, Lucifer já se encontrava na terra. Avançou mais. Primeiro dia, disse: vou criar a terra. Fez as árvores, os animais, tudo. No sexto dia, terceiro, quarto. Por que Deus fez isto? Porque Deus não é Deus de desordem. É Deus de disciplina e ordem. Pela sua ordem você coloca cada coisa ao seu lugar. Por isso eu estou a dizer para você que começou a ir para a China agora. Não pode que ele colocou em ordem. Você foi combatido muito. Por lado lá na China. Você começou na praça do Kikolo. E vendendo jimboa. E vendendo carvão. Etapa por etapa subindo. E fez chegar hoje na China. Ali você vai para os Estados Unidos. E quer dizer que Deus faça tudo em ordem crescente na sua vida. E nessa ordem também colocou etapa por etapa no corpo das mamães. Mas quando chegou no sexto dia, disse: resta pouco tempo, já trabalhei muito. Vou criar o homem. Vamos abrir a Bíblia. Gênesis 2:15. Capítulo 2, versículo 15. Ele já criou o homem. Mas no 15 diz: L'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans les jardins d'Éden. E o Senhor fez o homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Ele já foi decepcionado com o anjo que ele criou. Não. Disse: não. Agora temos que criar o homem. Você disse: criar o homem segundo a minha semelhança. L'image de Dieu l'a expliqué bien. A imagem de Deus vou explicar para você bem. Temos o Salmo a receber um exemplo. Deus é só. Só o templo dele. Nós recebemos aquilo que é a luz. Dentro da luz há aquilo que nós chamamos de calor. Quer dizer, três coisas. La terceira coisa que vão criar somente Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Por isso é dito Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quer dizer, dentro do sol, onde vamos a tirar a luz, Dieu le Fils, é o Deus Filho, c'est Jésus-Christ. Que é Jesus Cristo. E dentro da luz, estamos a retirar a quentura, que é o Deus Espírito Santo. Todos eles vão reunir Ele disse: criar o homem segundo a nossa semelhança. E quando criou o homem na sua semelhança, Dieu le Père, le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Quer dizer que existia Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Ezequiel sopraram. E soprando na terra que eles deram uma forma. Soprou. Os três sopraram. A pessoa fez o que? Levantou. No 15, Deus. Amém. L'éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. E o Senhor disse: não é bom que o homem seja só. Mona sigo importância mama. Agora vê a importância da mamãe. Eu disse, tudo tem que ter aquele gosto. O papai é um poelo a quadrado. Você ficasse sozinho. Será que deveria acontecer? Chegaram? Chegaram. Despertem-se. Estão sempre a dormir. Estamos a abrir com uma boca. Abrir. Só dizer. Criar o homem segundo a nossa semelhança. Mas que bate. Isso não é bom que o homem esteja só. Il faut que je le crée. E tem que criar uma junta. Uma junta. Agora diga para mim. Será que disse ao papai criar ajudas? Isso vão criar adjuntas. Agora vamos começar naqueles que tem 15 mulheres. Conforme Deus de ordem. Diz. Adão dorme. Pour retirer de ti. Encore. Retirou somente uma. Est-ce que Adam? Será que Adão? Ninguém pensa que Eve como Eve. Do jeito que deu o nome a Eva. Eve ligou para a vida. Eva quer dizer vida. Na hébreu. Em hebreu. Ela disse vida. Quer dizer vida. Cela veut dire que maman Sarah sa vida. Quer dizer que maman Sarah você vida. Vous allez vivre. Você é vida. D'abord il faut ça dans le lendo. Deve ter aquela vaidade. Orgulho não, mas vaidade. Ele vai fazer também aquela vaidade de ninguém. Vai colocar aquelas unhas. Vai ver que vai ficar bem poelo ao quadrado. Agora pergunte para ele. Não vai sair? Hoje. Ele está falando, não vai dar certo. É, aquele vai dar um tempo ao coração. Vai inventar coisas. Porque já viu que você colocou aqui. Agora o coração dele vai dizer: esse aqui tem que sair. Daqui já deu toque para mim. Me disse que aquele jovem ainda não falou. Talvez tipo aquele Wii aí. Não vou sair. Eu vou ver se ela vai sair ou não. Vai ser uma toalha. Já. Sentou em casa. Vai sair, papai? Non, ma commission de Carambo, il faut d'abord bien. Que juste accompagner l'information. Il faut accompagner l'information. Bon, juste, toujours comprendre. On peut entender. Economia. Não vou trabalhar. Mentira. Ele olhou para você o colar que você utilizou. Com aquele decote bem decotado, disse: não vou sair. Voltando de novo na palavra. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Isso não é bom que o homem esteja só. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. E eu farei uma junta que vai ajudar o homem. Et l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. E o Senhor fez sobre a terra todos os animais e todas as aves do céu. Puis il le vit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. E Deus trouxe todos eles diante do homem para poder dar nome aos animais. Donc maman, saiba a pessoa que lhe deu o nome. É o papá. Agora aquele teu filho que você tem em casa. Você quer nem nome, não?
E quando o filho falta por respeito, ele que dói no coração. Quando começou a pensar 9 anos de esterilidade, agora está me faltando respeito. Por isso, papá, também ele vai se revoltar. Ele quem deu nome para você, Eva. Como fait-il que eu manquei? Como ele vai começar a você faltar por respeito? Não, está do nosso lado hoje. Temos 10%. Não vamos do lado do papai, mas está ser dita a verdade que é Jesus Cristo. E quando criou a mulher, e disse a Adão, vai dando nomes. E Adão pegou o nome e deu a Eva. A mulher. Quer dizer que a vida é importante. Ela é muitíssimo importante. Sendo a mulher muitíssimo importante. Hoje você no seu lar diga: eu sou muitíssimo importante. Eu sou muitíssimo importante. Mas atenção, muito importante que você é. Deves ter atenção com o orgulho. Ele disse que você é muito importante, mas está dizendo para você: vai ser submissa. Vamos continuar. Continuando. Disse. Avançando rapidamente. E quando os papéis vêm o que quer dizer, ele já pode tirar aí fora. Vamos. L'Éternel, Dieu forma une femme à partir de la corde qu'il avait prise et faite de même os et de la même chair que moi. E o Senhor fez a costela que ele tirou do homem com uma mulher, da mesma carne e do mesmo osso que eu. On l'appellera femme. E será chamada mulher. Cela veut dire c'est la vie. Quer dizer a vida. Donc moi si ça très important. A mulher é muitíssimo importante. Mais Nzambe lokola azalaki déjà azalaki na déception epai ya ange asalaki. Como se o Senhor já tinha aquela decepção do anjo que ele criou. Yango asalaki sikoyo mobali. Ele criou o homem. Mais ntango asali mobali, criando ele o homem, aye kosala mpe mwasi abendi na kote na ye. Também veio criar a mulher que veio da costela do homem. Satana azalaki deya na kanda ya première alliance oyo bango bazalaki nango na Nzambe. Satanás já tinha aquela ira da primeira aliança que ele tinha com Deus. Ntango Nzambe agwaki ye, quando o Senhor rejeitou ele, irou-se. Amoni sikoyo, agora viu Nzambe, Deus asali sikoyo mutu, criou homem na lolenge ya ye, na sua semelhança. Cela veut dire quoi? Quer dizer o quê? Biso ndenge tozabo, nós estamos aqui, tozaba Nzambe, somos deuses. Asalaki biso na lolenge na ye, ele nos criou como ele é. Yango na yebisio liloba ya Nzambe. Estou dizendo para você a palavra de Deus. O jeito que você recebeu Jesus como Criador e Salvador. Tudo que você fará, quer dizer que você é Deus que vai se cumprir. E você está a roubar o seu marido, você é bem calma. E quem dizia aí não que maneiro fazer corte de lâmina. Você já é Deus e tens a palavra. Mas no caminho de Jesus Cristo, ninguém pode se tornar Deus se não receber Jesus como Criador e Salvador da sua vida. Desde que o Senhor começou a ser destruído, você fala, nunca deu certo. Você não recebeu Jesus. Ele disse, o homem é o chefe da mulher. E o homem, o seu chefe é Jesus Cristo. E se você mulher já recebeu Jesus Cristo, aí no meu, se você queixar, fazer não, em todas as horas, todos os dias agora vai nos bares.
Vai deixar, fofoca. Yesu kana mubadi oyo. Vai fofocar. Jesus, cadê meu marido? Nakatani nako wema. Esse dia não vale a pena. Cabeça dura. Jesus fez. Você mantém o silêncio. Ele como chefe do homem. Você nunca ouviu? Você está impedindo o bebê. Você deixa de impedir para deixar de ele foi colocado. Ele voltou em casa. Nunca foi mais bebê. Não sabe o que mais. O que envolveu ele para isso? Porque você que achou ele era Jesus Cristo que é o seu nome. Eu estou dizendo para você, coloca Jesus como centro das atenções do seu lar. Depois disto, dissemos a importância da mulher. Quer dizer que nós vamos jogar o do céu para a terra porque criaram um homem. Ele não poderia vir ao homem para poder seduzir. Porque ele entendeu que o homem tem algo de Deus dentro dele. E como criaram Eva, ele entendeu que também tem algo de Deus que foi dentro da costela. E a Eva era muitíssimo importante. Por isso Satanás, ele combate o seu casamento, sabe que você é muito importante. Ele envia forças amigas na praça para dizerem nos seus ouvidos: você está preparado que é para o teu marido? Isso aí cansa. Não tem coisa boa. Você também vai ouvir. Quando você vem em casa, vai dirigir o seu marido daquilo que você ouviu fora. Nossa, isso não é nada bom. Quando você ama o seu marido, o que segura o casamento primeiro é o ouvido. E os seus ouvidos não podem ser nada qualquer. Vamos preparar um outro dia, vamos tocar no ponto dos papás um outro dia também. Agora está a importância da mulher. Sabe quando viu o que era lá? Viu a Eva. Viu a mulher. O que fez com que ele pudesse vir a mulher? A mulher estava separada do homem pelo curto tempo. Eu estou a dizer a nós que fomos decepcionados de enviar a mulher na Europa. Eu também neguei. Disse não. Ela jura com Deus, tu pode trair, se tu trair, Deus me castiga. Você não tem falado demais vezes. Ele cheiro maligno, mas tem um conselho dentro. Quando eu ouvi, é cheiro. Pôs a separação e entrou a destruição. E no mesmo tempo, Eva se separou por um curto tempo. Naquele curto tempo, Satanás viu a ele. Disse Deus. Deus sabe de você. Eu sei o dia que vocês vão experimentar do fruto desta árvore. O vosso olho será belo. E será um pouco Deus. Mas que pouco. Eva se esqueceu que ela já era Deus. Porque ela veio da costela do seu marido. Depois de ouvir, Eva disse não. Vou dizer para você, mamãe, ama o seu marido pelo que ele é.
Nada possa espantar você na vida. Boleia, não falo de táxi. Boleia. Você casada? Eu aqui não vou esconder nada. Também vamos tentar dizer que você também faz aquela pequena economia em casa. Você gosta de esconder ou ocultar coisas para o seu marido. Em Angola, que não engane ninguém. Porque também iremos para a Europa. O que acontece aqui também que acontece lá na Europa. Quer dizer o quê? O nosso comportamento. Seja como cristãos. Não seja como pacom. Ou choco. Para dizer a verdade, não tem como você falar. Se nós calcular por porcentagem aqui em Angola, 51% das pessoas que rezam na católica e 30% de Deus tradicionais naturais. Mas pegam tal naturalidade e vão colocar no estado. 17% que são igrejas de reviviamento. Quer dizer que os que mandeiros não vão fazer a obra de Deus. Eles querem dinheiro. Mas a missão que o Senhor nos enviou, nada. Angola está em crise da palavra de Deus. Você não podia ver a palavra de Deus. Se você vê levantando de manhã, vamos fechar a igreja. Porque somos povos. Os muçulmanos, com aqueles outros aí, 2%. O problema é que o nosso problema qual é? Vamos fazer a evangelização de Jesus, Criador e Salvador para toda a gente, para que leva a mudança na sua vida. Você vê? Tem o seu marido? Coloca o ouvido fora. Não, coloca uma tuna bem, você é suculenta, uma mulher casada. Mulher casada. Isso é espírito de sedução. Você que está fazendo a Satanás na sua casa. Mais une femme importante valeur. C'est uma mulher importante, o valor de uma mulher. De que maneira que ele vestir? Mas dentro de lar, será se na panza, mamãe, vamos abrir com uma boca de verdade. Moi, si Azali est semblable à Mobile. A mulher é semelhança do homem. Lembra déjà la Genèse. Lembra de Gênesis. Mais na casa de Libal. Mas dentro de lar, Libal é a instituição é uma instituição de Deus. Já não nem a mônica bengala de Satanás. Porque ele expulsou Satanás. É a sabe relação na mundo. E fez a relação com o homem. Olha que bem chamamos aliança. Chamamos aliança. Mais a sabe isso Libal. Mas criou mais um casamento. Alors que n'est pas bon que l'homme soit seul. Isso não é bom que o homem esteja só. Eu tenho que criar uma mulher para o homem. Uma única mulher. Eva e colocou ele. Aí já é o casamento. Eu vou dizer para você. Satanás está pelejando contra a nossa terra, através do casamento. Do jeito que ele pelejou contra a mulher. E destruiu a aliança do homem com Deus. De todos os profetas que apareceram. E faltavam alguns pisos para poder puxar a mulher diante do homem. A mulher é a igreja. Temos a mulher carnal. E temos a mulher espiritual. Por isso veio todos os profetas como os biscateiros. Por isso um casamento de entendimentos. Será que dá certo? Brincadeira.
Deus entendeu que casamento de relações daquilo aí não dá certo. Ele tem que enviar somente Ele próprio vivo. Jesus Cristo. Ele veio. Deixa eu ir buscar a mulher. E a igreja. Vou voltar com ela. Satanás era muito burro, poeiro. E ele vindo combater Jesus Cristo. Disse agora está apanhado. Bateu o doutor Afonso. Deram os trabalhadores. Deram a mulher dos seus, na mão de seus filhos. Deram a mamãe Sará. Não dão a entender. É uma educação que o Senhor está permitindo. E se faça isso para que meu filho se torne uma parede. Agora eu entendi. Aí está, entendi. Toda a estratégia satânica. Eu tenho que abrir com amor. Vou dizer a verdade para que liberta as pessoas. Satanás quando veio destruir o casamento de ele, é onde ele entrou o mal. Desobediência. Mas Deus enviou os profetas. Enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo reconciliou o lar. Eu disse que o casamento é instituição divina. Dizendo em Gênesis 18. Em Mateus 14, 15. Disseram que o casamento é a fonte de uma grande alegria. E a grande joie, c'est-à-dire, grande alegria quer dizer o quê? Mandumba. Prostituta. Mandumba. Eles não tem aquele sabor, aquele gosto do casamento. Eles sentem o gosto, o prazer do sexo. E o prazer do sexo. Para você sentir bem. Aquele bem saborioso. Tem que ser uma mulher casada. E a mamãe quando está passando aí, se esticando, se exibindo, está à procura de um casamento. Quando você casar, e vai pegar a empregada, depois é uma jovem bem bonita. Você vai para a China um mês. Deixa ela com o marido em casa. E essa também não cresce. Toda hora. E preparando o jantar para o papá todos os dias. No casamento tem três coisas. Três coisas que seguram o casamento. Primeiramente temos o quê? Vamos dar mais alguns minutos para tu abrir. Aleluia. No casamento, primeira coisa, é o sexo. Segundo, submissão. Terceira coisa, higiene. Você, o marido, você limpa você. Você está aí bem linda, brilhar como se fosse uma estrela. Depois desse dia, a tua maluca vale a pena. Eu disse que as prostitutas se alegram com sexo, mas não gostam do casamento. Se alegrassem com o casamento, dentro do sexo, não poderiam deixar o sexo. Uma mulher, por mais que se prostituir, não sei como, até ao fim vai querer um casamento. É que você vai sentir o prazer, o gosto, o paladar do sexo. Mas o sexo em todo casamento é algo que Jesus Cristo deu. Quando Jesus deu para você, o seu marido, primeira coisa é
soumission. Humildade. Toquei na Colossenses. E toquei em Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Papa, pastor, papa tangi na biso atako to kuna pesa ye kuna azo mwa mpiko ya kopema po talaka na koloba no bizaka pe passe. Efésios 5. Efésiens. Efésios 5, 22. 22, só leitura em português. A esposa obedece ao seu marido como você obedece ao Senhor. Palavra do Senhor. Ngana tangi na mungongo ya Yesu ya Nzambe. Eu vou ler com voz de botika na koyoka te Nzambe azolobela moto na tenor. Você nunca viu Deus falando em Deus para alguém. Ana com autoridade moi. Ele fala com voz de autoridade, Moisés. Yamola que isso com na voz de Nzambe. Agora vou com voz de Deus. Alors dit femme, mulher, soumettez-vous à votre mari. Obedece ao seu marido comme au Seigneur. Como o Senhor. Acrescentando, car le mari, porque o marido é le chef de la femme, é o chefe da mulher, como Cristo é le chef de como l'église, Cristo é o chefe da igreja que é o seu corpo. A ser submissão. Pediu a humildade, mas submissão, mas a humildade, há etapas. Aí eu quero abrir. Quando não falo a verdade, o coração inflama. Eu quero retirar tudo. Submissão. Humildade. Seja humilde. Est-ce que maman yebisaka? Agora maman diga para mim. Osomoni mbwa ya mwasi na mobali bazosala rapport sexuel na veille. Você já viu uma cadela e um cão fazendo sexo analmente? Até que são animais. Na fête na bino. Eles na fête na bino. Na fête toye koboma bino te. Eu não vi condenar. Mais toye kolakisa bino ndenge nini fête fezalaka elengi. E vem me mostrar do jeito que aquele canal também tem um sabor. Yango mona que Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tanto vinho oyo ya milango esili. Quando o vinho que embriagava acabou, aí ele se mete. Será um mestre. Vinho esili. O vinho acabou. Alors il faut jamais. Será coloquei água. Mas hoje ele lo. Coloquei a palavra. A bom odissili lo na vinho ya malam. Inverteu a palavra em um bom vinho. E não se embriagaram mais. Alguém pode estar embriagado. Vai fazer o que ele quiser. Eu vou dizer para você que você canta na festa. Não vai se embriagar. Mas tenha Jesus Cristo que é a palavra. Para dar a direção que você deve caminhar e andar. Se você estiver na festa, somente na noite de Deus, conforme a humildade que nós dissemos aqui, Papai vai te falar, porque a sua vida está bem aberta. Vai dizer, submissão do tempo, será que a humildade me dá a voz de Deus? A submissão vai beber na boa, mal. Satanás ele sistema. Satanás pegou um sistema. Fez o tal o azeite para preparar. Agora você está dizendo como é que um quimbandeiro está dizendo a verdade para libertar. Eu sou quimbandeiro de Jesus Cristo que é o meu. Tudo que eu pego. Ele vai numa história. Mamãe veio aí no centro. Afonso. Disse, Papai Afonso. Não vale a pena. E dog. Eu disse, ei, quer brincar? Se casar? Ah, não somos casados. Eu vou dizer. Eu disse, traga o nome do seu marido aqui. Escreva. E aí eu o teu também. Escreva. Vê lá na foto aí. Pega a foto dele. Tchau. Coloque aqui. Com teu. Tchau. Põe.
mabondeli ya une semaine. Oração de uma semana. Nzambe yo yokaka. Eu disse, Senhor, você tem osalinga nganga ya banganga nyonso ya Senhor me fez que mandei para salvar as suas almas. A partir d'aujourd'hui, a partir de hoje, sexy ya papoyo, o rosto desse senhor, libanda, fora, egotele mate, não vai levantar. Chegou. Esse virou Yesa, ele lá virou fora. Na lobina é sexo é bobagem. Isso, sexo desse que fora. Eu sei que você não sou eu falei com bloqueio. Então na peça aqui sabe como ele bagulho dele mate. Falou com aquele agora só dizer que fecha não vai. Alors pour moi bien. Vai no lugar dar um levando aqueles para dar banho. Tem que mandar os de Deus aqui. Vai dar o azeite pelo nome de Jesus Cristo. Você vai ungir. Também tem aqueles falsos profetas. Pode levar vou dar exemplo do Papa Afonso. Um dia eu tentei. Ah não, Papa Afonso me deu um banho. Eu não vi que a mulher é poderosa. Deus. Mulher. Você resistiu. Você demorou. Deus disse. Foge a fornicação. Fora do Deus de uma mulher. Mas disse ao diabo: resiste. A partir de hoje no seu lado, resiste. Por mais que vive tempestade, resista. Satanás vai fugir. Yes. Mas naquele dia, eu também a resistência das ervas. Entra para ungir de lá. Comecei a ungir. Se você for, ele vai. Agora. Não tem mais como. Comecei a ungir atrás. Eu disse, vamos fazer a obra de Jesus Cristo, por favor. Também já terminei. Em nome de Jesus Cristo. Vai. Talvez fazer. Vai começar a ungir todos os dias. Foi. Naquele dia. Todo não tinha como. Teve a paz. Mais moi, si on a placé avec stratégie dans cela, transport n'a pas si não tá que está difícil. Não, se não compreende na mulher. Isso não. Esperemos só ir no bonsoir. Acho que é táxi. E ele fez isso avec isso bem eu ainda o transport on va passer. Não tá que está difícil. Ele disse mas eu preciso transport. Vai vir o táxi para você. Agora não. Tipo mulher menina boleia. Não, me levaram de boleia. Eu disse Jesus seja louvado. Vai. Como a importância a importância da mulher. Moi ça a pouvoir. A mulher tem poder. E agora même na président. Ele dizer ao presidente, faut ajoelhe. Moi si.
Se você ouvir alguém dizer doutor Afonso, começa a mulher e brinca com todas elas. Eu amo as mulheres bastante através dos lados da se o senhor me enviou teu para mim, isso reparar os lares no caminho da sexuelle, no caminho da relação sexual, no caminho da limpeza, também preparar mais no caminho do Espírito Santo de Jesus Cristo. Pelo conselho que eu estou dando para você. As três coisas que nós vimos. A humildade não quer dizer que você vai se submeter em tudo. Isso eu dizer para você. Tu vê que em frente abriu bastante. Agora eu quero atrás, aí atrás. Diga não. Se você está em fazer aquilo, Deus você ofende os lésbicos, você ofende os homens homossexuais. São imoralidades que o Senhor condena. Para dizer que o Senhor vai julgar os casados. Jesus vai julgar os casados. Nesse ponto, rejeita. Hemorroide você tem. É a maldição dos filhos de Israel dentro do Egito. Porque começaram a desobedecer. Faraó brincava com eles. Também começaram a entrar. O Senhor bateu eles com uma hemorroide. E olhando na hemorroide, é uma doença. Mas em algum lugar é uma doença de desobediência. Você faz aí. Onde você não quer sujeira tem que sair. Mas na casa é sexo. Dentro do sexo. Na casa é sexo. Dentro do sexo. Deus nunca deu posição sexual. Essa é na zopa tem que pôr na mamãe. Essas coisas sendo de Deus, os maneiros de Deus, eles têm vergonha. Você vai falar isso aqui no púlpito. Isso é pecado. É no Macongo. Nada de Baluba. O Swahili aqui nada. Nada de choco aqui. O malanjinho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para dizer a verdade, as mamães sejam abertas os seus olhos. Deus não deu posição sexual. Não deu para ele que o mundo anda. Ai, mamãe. Você sabe que o mundo anda? Não tem vergonha de ninguém aqui. Não deu posição. Isso que? Isso é na Bíblia. Pode abrir. Espera. Espera aí. Espera. Vamos chegar. Em Gênesis. Une relation conjugale. C'est uma relação conjugal. C'est ce qui balobi relation conjugale. C'est uma relação conjugal. Est-ce que balobi que ma personne qui a donné une position où il peut pas botar caia? Será que foi dada a Adão e Eva uma posição de se dormirem? Awa tozali tozoloba na ndenge mikolo s'il vous plaît. Estamos a falar uma linguagem de isso está destruindo. Faz na compreender que déjà. Você não entendeu? A biloba bastante para eu caçou, você me deu um tempo vergonha. E você cinema será que o ibanda até? Cinema é onde for. Então tu vai colocar cinema ibanda até? Nós vamos assistir lá no cinema. A bicuda na cinema não sai televisão a mais de 18 ans. Aí estamos a proibir menos de 18 anos. Será que ninguém nas cota aqui? Quer dizer que eu não estou a entrar. Il faut que na cota. Eu tenho que entrar. A decidir. E se infiltrou dentro. A série seria porno. Fez discos pornográficos. A série seria porno pode.
Só diz que não Foi quando ele agora na facilidade a conta da DVD na chama. Tem a facilidade de entrar no DVD dentro de casa no quarto. Às vezes a gente pendrive. Ela me pegou uma pendrive. A gente pega cartão de memória. Cartão de memória. Pode ser na telefone. No telefone. Ficou. Agora. Tu só tem agora até. Não vamos brigar aqui. Mas tu tem uma ninguém a Satana na. Mas está brigando diabolicamente em casa. Mais il y a un agora diga para mim. Yona papa. Você conteu o marido. Vous avez la porno avant de ça. Vão assistir no porno antes de fazer. Vous avez une impotência sexual. Porque você tem impotência sexual. Vous avez hemorroïde aiguë. Tem hemorroides aguda. Se você barra papa Afonso. Agora tem medo do papa Afonso. Isso não tem como cheia. Isso é bem caro. Papa Afonso está morando em Jesus Cristo. Papa Afonso é filho de Jesus Cristo. O problema é papa Afonso ali. O problema do papa Afonso é. E eu vou botar o gongana de para você ter filho e melhorar no seu lar. Só que todos os bons. Se estamos a ter hospital. Isto é hospital. O hospital é sem que vai trabalhar, mas ali vai futama. O hospital tem trabalho que deve ser pago. E sem que se olha pouco ele com sua cuna e for futar. E o comprimido tem que utilizar transporte. Mas se eu vou ler você chorava? Não tem, mano. Não tem como. Não, então foi no favor. Você quer ter filho? Tá, você bota lá, não tá ter filho. Não come isso que para. Não dá para quem? É para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Ele é papa Afonso. Papa Afonso. Mona é Yomoko. O seu próprio filho. Asa mona é maite. Não é filho que veio da asa mona é cerimônia. Não é filho de uma cerimônia. Tá lá caga bana na nyoso ba ko ba ela santa babona. Vê todos aqueles que vieram do centro. Passa lá calo lá. São Papa Afonso. Papa lá de. Andeme. E pipa na ba sala nzambe lobby. E são servidores de Deus. Nós declaramos na como em nome de Jesus Cristo. Bana nyoso babota mana santa. Todos os filhos que nasceram aqui no centro. Satanás tem um grande problema. Há uma verdade que está a nascer. Eu tenho a verdade tem que sair. Yes. Amém. Deus não deu posição sexual. Il y a des relations conjugales, Adam et Ève. Disse uma relação conjugal Adão e Eva. E a moça está na mão déjà beaucoup. Quando ele viu já isso, a comprendre, ele entendeu. E logo boie, isso aí. Logo na batalha da sol. Como tem vergonha? Quando a coticiar tem que fazer entrar. A coticiar. Fez entrar. A suivre. Depois. Tous a gêné. Estamos na quinta-feira. Como é que fazem relação sexual? Do jeito que você deve se humilhar. E de que maneira você deve ser limpa? E vamos falar disso na quinta-feira. Há programas do ser humilhante. Diga a tua mamãe que não falta. Diga para ela não faltar. Você ainda não ouviu a verdade. Vais ouvir a verdade. O Senhor não deu posição de fazer relação sexual. E nós vamos fazer a imaginação dos discos de porno. Imagine-toi. Imagina você. Moi, c'est na mobile. A mulher e o homem passar a rapport sexuel. Antes de fazer a relação sexual. Mesmo passar a femme, mas não sai amor. Mesmo também se Deus fazer isso. Molimo. Espírito. Solto. É corpo aí, tem que trabalhar. Você que é derretido, não fala na sua mulher que está se derretindo. Ah não, Deus me disse. Agora se Deus fala para você, vai entrar derretido. E você na permissão, pai, a mamãe, a bata. Tem que pedir permissão à mãe dos filhos. E vai ter mulher de ser de Deus. E sai o dirigente da intercessão, os irmãos músicos, por quê? Porque tudo é orgulho. Não, se humilha você. A Bíblia diz o quê? Vou falar. Avant jeûner, diz antes de jejuar, avant que de prier antes de uma oração você e a sua mulher devem se entender. E pergunta para a mamãe: eu quero subir no monte. Você acha o quê? Se disser não, porque ela precisa. Você casou ela por quê? Mas se a compreender, se entender que é filho de Jesus Cristo, vai permitir também.
Donc, nayebi si bino ke porno. Donc c'est qui porno. Et même ici, ba nyos distribue tout. Mais ba sala ta. Ado cette vidéo. Ba sala mona ba chambre. Des gaz. Bakala. Assiste. Ako ba sala rapport sexuel, relation sexuelle. Tant ba no sala rapport sexuel après avoir fait la porno. Il faisait une relation sexuelle de poste niveau 10. Qu'est-ce qui se passe là il a 6 ans. O que se passa pelo acabaraki. Tant ba zo ta. Assistir. Muto ba zo ta la porno ba mu bale. E assistir no porno nos dois. Mobile wana zana peni ya nene mulai. Aquele homem tem pênis bem grande. Sikoyo. Agora, azona zote deta ninguém. E tem corpo estiloso. Só da papá passé. Ele é modelo. Azana limpo. O pastor na barriga bem grande. Chegou, mamãe tá na zota lá. Mamãe está vendo aí um homem formoso. La foi vient de ce qu'on entend. A fé vem daquilo que ouve. Ce que l'entend vient de la parole de Dieu. Nós ouvimos da palavra de Deus. Parole de Dieu é bom pelo como tem. Palavra de Deus não se conhece. A vérité no bar. A verdade tem que ser dita. Acabou a voz sexuelle, parole de Dieu no bar. Tudo também tem que ser dito mesmo de sexo. Sabe como vai zotar lá? Quando assistirem aí, mostre uma missa de zotar. A mulher está vendo. Imagem vai focar aí na música. A imagem vai entrar na ideia. Vai entrar na sua ideia. No tema. Vai ver o pé. Na ngoma, naquele momento, a combina 2 sentiments. Tem 2 sentimentos. Sentimento mudou a zotar. Aquela pessoa que ele está assistindo. Sentimento é mobile. Com o marido dele. Resolvimento mobile na ele. O pensamento. A zona vai que mobile na casa na penha. Quer dizer que meu marido tem pênis bem pequeno. Olha a zotar. O que ele está assistindo aí é grande. Dá para vacilar. Vamos acabar. Botar. Fazer a segura na chave. E vão entrar no quarto. Você escolheu a sala rapport sexuel. A relação sexual com sua mulher. Você não é a sala rapport sexuel. A mulher vai fazer relação sexual. Mas o pensamento. Ele está na pelea mulher. Olha, aquele pênis grande que ele acabou de assistir. Vamos na teca e saca nas obras de São Paulo. Nas tardes nos casamentos. Se botar para você a rapport sexual. Fazer relação sexual. Papai na na pé. O pai aí. Hemorroide. Exali. Existe ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Existe. Mãe na a sua alma já está distribuído. Agora, a indica que a porque só fundou um bocado. Sosso. Já. Água aqui. Ele na mão fazer. Esse coio. Já. Mamãe sabe. Mamãe aqui na porra. O sentimento que ela viu no dia. Não existe. Ainda não acabou. Bora comigo. Vai ver. Essa aí mesmo. Nada. Zero. Eu vou manipular a boca. Assim. Se você casar com você, agora se uma mulher que gosta de dar um zonzinho, mulher loba exata. Não tem como falar assim, não tema. Todo o coração. Resolvi melaeca. Vai inflamar. Resolvi batata. Vai inflamar. A colinha eu sou a moçada. Tudo que ele vai fazer na cima. Depois, aqui na foto. Aí, Oyola Kissie, porque você mostrou o caminho do polo. Você sabe que eu vou te sacar na caixa. Os anjos que eu estou fazendo essa canal. E agora é isso, mamãe, bananero. Vou dizer uma partir de hoje. Sana bancelema, Oyola, se na saia, eu pilho essa secada. Eu tenho esse ensinamento de mais de 150. Bocaba. Eu ofereço os lixos. A pessoa aqui, o que precisamos é também a solo. Que o povo de Deus conheça a verdade. É solo e cápula. E a verdade liberta as pessoas. É isso. Em nome de Jesus Cristo. E a mamãe, não sei que você está aqui. Não vim julgar você. Não vim condenar. A Bíblia diz que o meu povo está perdendo por falta de conhecimento. Você não sabe isso. O seu marido negou. Por quê? Através de eu dou segurança você não vai bem. É só que a planta que mas se no caminho da obrigação essa é a Bíblia de banda. Será que ele vai sair fora? Se não vai na boa ele está aí. Se seu marido negou, vai voltar este ano. Sala. For fazer. É isso Cristo. O seu marido Jesus Cristo. Vai voltar. Até que ele possa me dar de susto. Ele foi ter outras mulheres. Seu lugar é aqui. O doutor poder Jesus Cristo me deu. Eu chego e vamos orar. Chegamos ao fim. Você fez com o seu marido. Vai começando fora. O seu marido começou a se masturbar desde a sua infância. Também não consegue falar a verdade. Por sua impotência sexual. Ejaculação precoce. Não consigo
fazer você engravidar. E vai dizendo tudo em sua culpa. Eu também estás aqui, você sabe. Mas o problema é eu, mamãe. Mas o problema é você. E você vai nos apoiar no tratamento. Você vai nos ajudar para que nós possamos ter. Não é somente eu que não tenho filho. Também pode ser você. Se ele não quiser, vai cambombeando. Onde você destruiu. Você pegava pênis grande de fora. De plástico. E vai fazer você sozinho. Porque o seu marido não consegue satisfazer você. Não é sexo que vai separar o lar. Não é isso que vai separar o casal. Não é humildade que pode separar o casamento. É questão de entender. E colocar Jesus também no meu divórcio. lokola bozali mwasi banda korefle mena otamboli mingi obebisi bambongo mingi okeba nzela mingi mais conseil na kopesa o mama en tout cas na centre ya papa Alphonse landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso okomona kina ekopesa na bomoto na yo yango na lubile yo yuka maladi ya jo saliseko yo ansiedade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene tokangi na hôpital belé nazaki solution te maintenant papa Alphonse nazwi traitement bien et si papa Alphonse yende mutasimi masolo izande likamba likasa docteur Alfonso Klebowa docteur Alfonso Klebowa batika yo lisungi na yo na nzete pe na matiti na lokasa na centre traditionnel naturel papa Alphonse 3 ans na libala nanga soki nazwi zemi ebimangaka ntango tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na nga nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 naboti mwana nga yeyo mwana nga aza na 3 ans centre traditionnel natural docteur Alfonso nayaki mpona lokolo awa pa ya papa Alphonse lokolo oyo etungisaka ngai mingi natamboli bisika misato mais tout temps eserepetaka kaka ti toye awa epai ya papa Alphonse naza na pashi ya maladi ya mino mama nanga moto amemi nga awa mpo si tomoni deja ke amemaki deja mwana mosusu shimbaki boyoki bango balobi baartiste basi balobi bastar balobi mpe baconfirme kasi babosani eloko moko oyo ezali adresse eza nini ojai na damakesha ndeko komitungisa te soki outi imbonde oleki kaka wenza areyo okiti juste na banko befia kati ezaka strada oyo tobengaka prince direction liboso ekota moske balabala ya liboso omoni centre ya docteur Alphonse bongo soko outi kuka komitungisa te kite kaka na befeya ntango okiti na befeya kota kaka na direction na moske balabala liboso nde omoni centre ya docteur Alphonse ndeko soki mpo bungi benga na banimero eza wana benga dokotola solo nimero wana ye moko moto ayambaka biro te ye moko ayambaka mpo ye ayebi maladi mpe yebi ye azali dokotola solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa Kingandi mama Kingandi abeti bango Klebowa El Produções apresenta Imbondeiro, nossas raízes culturais. Fizemos para si o seguinte serviço de reportagem: reportamos concertos, conferências, casamento, aniversário. Fizemos para si também gravações de filmes. Temos ainda disponível materiais audiovisuais. Não perca tempo. Contacta-nos pelos seguintes terminais telefônicos: 924 19 28 71, 913 59 9401, 939 04 31 79. Estamos ainda nos www.alpro.tv.com, www.centrodeafonso.org.